5 sinais de que Deus quer te usar poderosamente. Todos nós somos falhos e pecadores, mas ainda assim Deus deseja nos usar imensamente. O problema é que o inimigo tenta nos convencer de que nós não temos nada a oferecer para as outras pessoas. Ele diz que a nossa vida ainda não está resolvida e que ainda não estamos preparados e que por isso nós é que precisamos ser ajudados. Mas eu venho te dizer que nunca estaremos 100% preparados para algo. Nunca teremos 100% dos problemas resolvidos. E também só chegaremos à perfeição quando Jesus voltar para nos buscar. Então, apenas se coloque à disposição de Deus e diga: eis-me aqui. Usa-me para ajudar as pessoas, Senhor. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 sinais de que Deus quer usar a sua vida. Você está pronto para esta mensagem? Ela vai tirar você de toda a insegurança e vai te mostrar os processos que você precisa entender para começar a cumprir o chamado de Deus na sua vida. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. Curta e compartilhe. É muito importante, pois o YouTube reconhece e entrega para mais e mais pessoas. Então, vamos continuar? Vamos falar do primeiro sinal que Deus quer te usar. Ele desperta o desejo no seu coração. Vamos ver juntos a passagem que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, versículo 35 ao 38, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vendo ele a multidão, tinha grande compaixão por ela, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O primeiro sinal de que o Senhor quer te usar de uma forma poderosa é que você começa a sentir um desejo muito forte de alcançar as pessoas e de ser usado pelo Senhor. É o primeiro amor que queima no seu coração. E isso pode estar relacionado ao seu chamado. Se você entregou sua vida para Jesus e reconhece que Ele é seu Senhor e Salvador, você vai perceber pelo menos um dom espiritual para espalhar o Evangelho às pessoas. A vontade de falar desse Deus que mudou a sua vida vai te preencher com toda a sua força. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no seu capítulo 12, a partir do verso 4, diz assim: Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Além disso, o mesmo apóstolo Paulo nos ensina na carta que escreveu aos Romanos, no seu capítulo 12, a partir do verso 4 ao 8. Assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, haja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparta, faça com liberalidade. E o que exerce liderança, com cuidado. E o que exerce misericórdia, com alegria. Acontece que muitas pessoas têm dificuldades de identificar os seus dons espirituais e saber o seu propósito pelo qual o Senhor a chamou. E com isso, elas deixam de cumprir o seu chamado. Então, se você ainda não conseguiu descobrir qual o seu dom, comece a refletir sobre a sua vida. O que te traz motivação e ânimo e alegria? É cantar? É pregar? É ajudar ao próximo? É levar a palavra aos necessitados? Muito provável que o seu dom tenha a ver com isso. E depois que você conseguir identificar, comece a investir na sua vida com Deus, porque quanto mais perto você estiver do Senhor, mais Ele vai te capacitar e abrir as oportunidades para você servi-lo. O segundo sinal que Deus quer te usar é que Ele fala com você através de sonhos, visões ou profecias. Agora, nós vamos ver o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 6 do seu livro. No ano em que morreu o rei Uzias, eu ouvi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória.
Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus também deseja usar a sua vida, e para isso, Ele pode te dar sonhos e visões, assim como Ele fez com o profeta Isaías. E além dele, a Bíblia traz diversos homens e mulheres que receberam os seus chamados dessa forma. Vamos ver o exemplo de Moisés. Moisés estava pastoreando as suas ovelhas quando ele ouviu o chamado de Deus, através de uma sarça que, em meio às chamas, não era consumida pelo fogo. E foi dessa forma que ele recebeu a missão de libertar o povo do Senhor da escravidão do Egito. E este sinal não se resume aos tempos da Bíblia. Muitas pessoas que hoje empregam a palavra do Senhor pelo mundo começaram seus ministérios depois de receberem um sonho, uma visão ou uma profecia da parte do Senhor. Quando eu tinha uns 10 anos, recebi uma profecia que dizia que Deus ia me usar na sua obra. Hoje, estou aqui, através deste vídeo, levando essa mensagem de amor e esperança para as pessoas. Assim como sei que Deus, pela sua infinita misericórdia, me usa para levar o Evangelho, basta um primeiro passo para Deus te usar também. Então, se Deus falou com você de alguma dessas formas, não fique esperando outra confirmação. Simplesmente dê um passo de fé e o Senhor te conduzirá. O terceiro sinal de que Deus quer te usar, Ele faz você passar por desertos e provações. Eu sei que pode parecer estranho, afinal de contas, essas duas coisas não são nada boas e só nos fazem sofrer. Mas saiba que elas são sim um poderoso sinal de que Deus tem grandes planos na sua vida. Leia comigo o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no verso 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de se apresentar a Israel. Essa passagem está se referindo a João Batista, o profeta que preparou o caminho para que Jesus pudesse vir pregar o seu Evangelho e salvar toda a humanidade. Mas para que isso fosse possível, João teve que viver em meio às dificuldades do deserto. Ele se alimentava de pequenos insetos e mel. A sua vida, com certeza, não foi nada fácil, mas essa foi a forma com que Deus o preparou para assumir a grande missão de anunciar a chegada do tão aguardado Messias. Se sua vida está cheia de lutas, desafios e desertos, mesmo você sendo obediente ao Senhor, fique atento e não desanime, porque pode ser que tudo isso que está acontecendo com você seja uma preparação para algo grandioso que está por vir. O apóstolo Paulo foi outra pessoa que passou por terríveis provações. Ele foi espancado, humilhado, ofendido pelos seus próprios conhecidos e até picado por uma serpente. Mas ainda assim, Paulo se manteve firme, porque ele tinha certeza absoluta que aquilo fazia parte do projeto que Deus tinha para ele. E os frutos vieram até hoje. O apóstolo Paulo é conhecido como o maior cristão de todos os tempos, e as suas cartas às igrejas foram responsáveis pela conversão de milhões e milhões de pessoas por todo o mundo. Se você está passando por dificuldades, pergunte a Deus o que Ele quer te mostrar. Use todas elas para se preparar para aquilo que o Senhor pode fazer através de você. Veja o que a Bíblia diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versos 3 e 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. A consolação que nos consola em todas as nossas tribulações são as consolações que nós mesmos vamos consolar aqueles que passam pelas mesmas tribulações que nós. O quarto sinal de que Deus quer te usar é que você não se sente capaz. Quando Deus disse a Jeremias, no capítulo 1, que o havia escolhido para ser profeta, antes mesmo de formá-lo no ventre de sua mãe, Jeremias achou que não era capaz de cumprir aquela missão. Então ele respondeu ao Senhor: Senhor, eis que sou uma criança e não posso falar. Jeremias estava dizendo que ele era incapaz, mas Deus o corrigiu, garantindo que as pessoas ouviriam suas palavras. Você se sente incapaz assim? A maioria das pessoas que Deus quer usar não se sente capacitados. Eu mesmo não me sentia assim por muito tempo. Eu acreditei no que as pessoas diziam a meu respeito, que eu não sabia ensinar e que eu falava rápido demais, que não gostavam da minha aula. Mas eu não desisti do meu chamado.
Eu não guardei mágoa, eu não devolvi na mesma moeda, pelo contrário, eu orei por aquelas pessoas e eu me submeti à vontade do Senhor. E no seu tempo, Ele foi clareando as coisas. Deus foi me mostrando como agir. Então, se você está passando por essa mesma situação diante do seu chamado, não ouça o que as pessoas dizem, mas ouça o que o Senhor diz. Eu e você realmente não somos capazes, mas quem nos capacita é Deus. Se Ele está nos chamando, é porque Ele vai nos dar tudo o que precisamos. Foi assim com Jeremias, com Davi, com Moisés, com Jacó, com Pedro, com Paulo e com tantos outros homens e mulheres, e assim será também com você. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 1, do 26 ao 30. Ó irmãos, considerai o que éreis quando fostes chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram os nobres de nascimento. Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Quanto a vós, porém, sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. O quinto sinal de que Deus quer te usar é que Ele coloca um mentor em seu caminho. Vamos ler o que Jesus disse aos seus discípulos. E o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o seu servo como seu senhor. Pessoal, o mentor nada mais é do que uma pessoa que Deus usa para nos aconselhar, incentivar e nos orientar no caminho correto, para que possamos cumprir o nosso chamado e alcançarmos os nossos planos e objetivos. Ou seja, quando um conselheiro, um pastor ou um líder espiritual surge na sua vida, pode ser que ele tenha sido enviado especialmente pelo Senhor para te preparar para fazer as grandes coisas que Deus quer que você faça para o crescimento do reino dele. Foi exatamente isso que o profeta Samuel foi para Davi, que Elias foi para Eliseu, que Jesus foi para Pedro, que Paulo foi para Timóteo. Todos esses homens foram importantes para o desenvolvimento do ministério dos seus discípulos. Então, se você já tem alguém na sua vida, se aproxime ainda mais dessa pessoa e busque aprender o máximo que puder sobre Deus com ela. E caso não tenha ninguém por perto que possa te ajudar, se inspire então nos homens e mulheres de Deus que têm cumprido o seu chamado, através de livros, palestras ou até mesmo aqui na internet. Deus quer nos usar para salvar as almas que estão perdidas pelo mundo e que espalhemos as boas novas de Jesus Cristo. Porém, pode ser que Ele deseja que você vá além, que você leve a cura e a transformação e o milagre a seu próximo. Então, fique atento a esses 5 sinais que te falei sobre este vídeo. Esses sinais são muito importantes para que você descubra qual é o seu chamado e comece a ser usado por Deus, aí mesmo onde você está, pois se você for fiel no pouco, o Senhor te colocará no muito. Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima.